O Superman lá tava falando, sou agnóstico. Eu não acredito. Ele também não. Eu não acredito nesse papo. Qual papo? Porque o nosso princípio, o que tá na gente é ser cristão, é ser judaico-cristão. Esse é o nosso princípio. Mas a questão do agnóstico é diferente do ateu, né? O agnóstico é meio uma religião... Então, mas ele acredita porque ele tem os valores nossos. Acredita na criptonite. Ele acredita na criptonite. Ele é super... Viu, pastor? Parece mesmo, cara. Ele diz... Porque eu vi você, eu falei, caralho. Ele diz que não acredita, mas ele acredita. Ele não acredita, mas vive. Então... Isso. Só que... Ele comunga... Até ser provado. Ele comunga dos 10 mandamentos, ele comunga das coisas que interessam para ele. Exato. Ele usa da base da religião. É isso que eu falo. Eu falo, isso não te faz um cristão, mas é parecido. Porque isso, todos nós. Pronto. Todos nós. Eu entendi o que você todos falou. nós. Ninguém Ele segue a tábua do Moisés, ele faz tudo certinho. Ele segue a tábua do Moisés. Ele segue a tábua do Moisés. O iPad. Ele segue a tábua do Moisés. Ele segue o princípio cristão. Porque se você pegar e falar, não, eu não vou na igreja. Mas se você pegar a filosofia cristã, é linda, pô. É tudo que a gente... O próprio direito, é bonito demais. Brasileiro, por exemplo, ele é baseado no direito romano, que é baseado nos princípios da palavra. Então mas você ia falar, pastor, que... Não vem com essa conversinha. Calma, mas ele tá no comando. Não vem com essa conversinha. Mas o Dave falou que isso não faz dele um cristão. Por quê? Vamos lá. É porque o que faz a gente ser um cristão é reconhecer primeiro Jesus como Salvador da nossa vida. Isso é o primeiro princípio. É um ato de reconhecer. Porque filosofia por filosofia tem várias. E existem vários sofismas dentro das próprias filosofias, né? Meias verdades, então você vive um pouco daquilo lá. Isso aqui eu não acredito, então eu não vivo. E o evangelho não é assim que funciona. Tem que ser o... Não, o evangelho é assim. Eu acredito no evangelho, acredito na palavra, na Bíblia. Então eu assino um termo que eu reconheço todos os termos. Então não existe meio evangelho, não existe meio cristão. É o aceitar tudo. É o aceitar tudo. Então um cristão é um seguidor de Cristo. Então, beleza, eu acredito nos ideais, mas se isso não é a minha vida como um todo, então eu não posso ser chamado de cristão, entendeu? É só isso, é com todo respeito. E aí o cara é frouxo, pastor? Não é que é frouxo. Você chamaria a gente de frouxo? Porque eu tava pensando aqui, eu dou umas roubadas em algumas coisas. Eu acho assim, ó, que existem duas formas de você tomar essa decisão de reconhecer Jesus como seu Salvador, porque essa é a minha função. Eu sou um evangelista. O que eu faço? Eu apresento Jesus às pessoas e eu faço uma pergunta que é a pergunta da minha vida. Você deseja reconhecer Jesus como seu Salvador? E a oração é essa: eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso, que essa palavra é para mim, que a morte na cruz do Calvário foi para mim a salvação. Então essa é a pergunta, é o escopo da pergunta, certo? Então, existem duas formas de você tomar essa decisão. A primeira é num ambiente de dor, que foi o que aconteceu comigo. Quando você olha para os lados e não tem para onde você fugir. É um ambiente difícil. Então você diz, cara, eu vou ter que tentar. E aí você tenta e aí você descobre que aquilo é real. Então, mas é difícil todo mundo ter essa revelação que você experiência, teve. Mas aí vem a segunda parte. Que é quando você pega a palavra e você vai... A história de C.S. Lewis, por exemplo, do escritor de Crônicas de Nárnia, é semelhante. Ele não começou a ler a Bíblia porque ele queria crer. Ele começou para tentar provar que aquilo não existia. Para refutar. Então, quando ele leu, ele descobriu que aquilo era verdade. E aí é o segundo ponto. É quando você entende o todo, analisa o mundo, vê tudo à tua volta e diz, cara, não tem como isso ser natural. Não tem como... a escritura, você... porque tudo tá ali, né? Tá aqui, cara. Tudo tá ali. Então, quer dizer, não tem como ser físico. Pô, nasceu um ser humano, cara. Nasceu a minha filha agora. Aí o meu filho tá com virose, o outro, o João. E aí a pergunta pro médico foi, tá, mas será que não pode passar pra bebê? Daí ele falou assim, não, porque ela tá amamentando. E no amamentar, todos os anticorpos da mãe passam pra criança. Cara, isso não tem como ser natural. O homem não teria essa capacidade de pensar algo tão extraordinário. Pô, eu vi a minha filha nascendo, cara. Então, sabe, essas coisas, elas são tão extraordinárias, elas são tão transcendentes que não tem como você ignorar que aquilo ali é além da capacidade humana. E aí você tem que falar, cara, das duas uma. Ou eu vou ficar com essa pergunta no resto da minha vida, tentando provar com a minha cabeça o que eu tô vendo, ou eu vou colocar isso na conta de Deus e vou dedicar a minha vida para crer nisso daqui e viver.